João capítulo 11. As surpresas de Deus. As surpresas de Deus. A fé aparece onde menos se espera e falha onde deveria triunfar. Eu vou repetir essa frase. Eu gosto dessa frase de um autor chamado Philip Yancey. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a fé aparece onde menos se espera e falha onde deveria triunfar. Assim é a vida da gente. Assim é a vida da gente. Nós vivemos o nosso dia a dia, a nossa vida ela é constituída de surpresas. Nós temos muitas surpresas na vida. Algumas surpresas são interessantíssimas, outras surpresas não tão interessantes assim. Mas a verdade é que nós vamos vivendo e vivendo e vivendo, e a nossa vida ela vai sendo composta, então, de um conjunto de surpresas. Esse capítulo 11 de João, um capítulo interessante, eu gosto muito, porque este capítulo é dedicado, quase o capítulo é dedicado a uma família. E, segundo aqui, você pode inclusive me ajudar nessa pesquisa, mas talvez seja a família em que mais nós encontramos referência na palavra de Deus no Novo Testamento. É a família, então, que Jesus ocupa um espaço grande para falar dessa família. É uma família que nos diz a Bíblia, ela era querida de Jesus, uma família que era amada de Jesus, uma família que Jesus tinha um apreço por ela, era uma família que eu posso dizer que morava no coração de Jesus. E essa família, então, era uma família composta, segundo aquilo que a palavra de Deus nos coloca, de 3 pessoas. Nos diz a Bíblia que a família era composta de Lázaro, Marta e Maria. Uma família querida. Talvez uma família não tão grande quanto a sua. Talvez uma família não tão menor ou não tão pequena quanto a sua. Mas a verdade é que essa família era uma família que morava no coração de Jesus. E Jesus tinha um grande apreço por ela, como Jesus tem apreço por nossas famílias também. Jesus nos ama de maneira especial. Jesus ama cada um de nós de forma especial. E nos diz então a Bíblia que Jesus Cristo, então, ele tinha um apreço tremendo por esta família. E é uma família que morava no coração de Jesus. Uma família que também enfrentava algumas dificuldades, como a sua família enfrenta, como a minha família enfrenta, como a nossa família enfrenta. Era uma família que estava sujeita ainda a viver aquelas questões do seu dia a dia e aos problemas da vida. Todos nós temos alguma situação da vida que nós vivemos, todos nós. E os evangelhos, quando nós começamos a lê-los, nós vamos encontrar que eles usam os milagres de Jesus para enfatizar então o seu poder, o poder de Jesus. Eles usam as suas páginas para nos mostrar a autoridade de Jesus. E em pelo menos 9 histórias nós vamos encontrar Jesus usando a expressão: a tua fé te curou, não conheci ninguém em Israel com tamanha fé. Mulher, tens uma grande fé. Jesus então parecia se impressionar com o fato de que os estrangeiros eram aquelas pessoas de quem menos poderia se esperar, mas eram aquelas pessoas a quem mais Jesus Cristo encontrava fé. A história dessa família é uma história também muito parecida com a nossa. Às vezes, quando nós estamos vivendo na sua plenitude, quando as coisas estão muito bem, a gente não tem às vezes por que crer. A gente não tem às vezes por que buscar. Nós às vezes relaxamos, nós entramos na nossa zona de conforto, então nós ficamos vivendo ali muito bem. Nós vamos vendo de um lado para o outro, na nossa zona de conforto, mas quando as coisas se apertam, então nós começamos agora a pensar o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos encarar e vivenciar essas situações. Este texto é um texto que nos mostra exatamente Jesus vivendo com essas pessoas algumas dificuldades do seu dia a dia. E o texto bíblico nos diz que Jesus estava pregando, Jesus estava lá em Betânia, Jesus estava longe, e nos diz a Bíblia que quando Jesus, lá onde eles se encontravam, nos diz a Bíblia que chegaram até Jesus e disseram que Lázaro estava doente, de que seu amigo Lázaro estava padecendo alguns momentos de dificuldades. Então, as irmãs de Jesus mandaram chamar Jesus. Então, lá no verso 3, você pode me acompanhar aí, na primeira parte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Quais são as surpresas de Deus
neste encontro familiar. Deus nos surpreende neste encontro familiar quando nós estabelecemos tempo para Ele. Tempo para Ele. As irmãs mandaram dizer a Jesus: na nossa história de vida nós fazemos as mesmas coisas. Todos os dias nós estabelecemos tempo para Deus, nós estabelecemos e nós queremos que Deus faça no nosso tempo, nós colocamos as situações do nosso jeito e nós queremos que Deus trabalhe daquele jeito que eu prometi, daquele jeito que eu fiz, daquele jeito que idealizei. Então nós estabelecemos tempo para Deus. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, elas estabeleceram tempo. Venha, Jesus, mas venha agora. Quantas vezes também nas nossas lutas nós fazemos as mesmas coisas. Nós estabelecemos também tempo para Deus, nós chamamos Deus, nós exigimos que Deus venha, e nós falamos para Ele que nós queremos daquele jeito, eu quero desse jeito aqui, Senhor, se não for desse jeito eu não quero. E aquelas irmãs, quando mandaram chamar Jesus, elas tinham também isso nas suas vidas, nos seus corações, elas queriam que Jesus fosse naquele momento. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer que às vezes você tem vivido exatamente dessa maneira como Maria, como Marta estavam vivendo, e como Lázaro também estava ali moribundo, como Lázaro estava ali enfermo. Talvez você tenha e você venha estabelecendo tempo para Deus, mas Deus nos surpreende quando nós estabelecemos tempo para Ele, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas sim o tempo dEle. Não é tempo de relógio, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por isso, Deus nos surpreende quando estabelecemos tempo. Mas há uma segunda forma de Deus nos surpreender. Deus nos surpreende ainda quando nós achamos que, como somos amados dEle, não enfrentamos dores e nem enfrentamos dificuldades. Na parte B do verso 3, nós lemos assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quantas vezes também nós achamos, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu me coloco diante do Senhor, porque eu estou diante do Senhor, agora eu não vou enfrentar situações difíceis na vida, eu não vou enfrentar nada, nada vai me atingir, nada vai me abalar, mas na verdade não é isso que nós encontramos na palavra do Senhor, não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos dores e dificuldades, todos nós. Mas nós temos o privilégio de dizer a Deus que está doendo. Nós temos o privilégio de dizer a Deus que está doendo quando enfrentarmos alguma dificuldade, algum problema. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar que os grandes homens do Senhor viveram dificuldades, viveram momentos difíceis. João foi degolado. Nós encontramos que os mártires, que a gente não tem nome desses mártires escritos em algum lugar, mas somente lá no céu, quantos foram mortos por servirem ao Senhor? Eles eram amados do Senhor, mas ainda assim eles foram a nossa concepção, embora cedo, embora fossem amados do Senhor. Então Deus nos surpreende, queridos, mesmo que sejamos amados dEle, nós somos surpreendidos pelo Senhor. Deus nos surpreende, porque Deus quer nos ensinar coisas preciosas, coisas maravilhosas, mas não é só isso. Nos versos 7 e 8 nós lemos: depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram aos seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e voltas para lá. Deus nos surpreende com o seu plano maior que os nossos, e os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Eu falava um pouco disso hoje pela manhã. Deus nos surpreende quando Ele estabelece o seu plano na nossa vida. E os planos de Deus não são os nossos planos. Embora aqueles discípulos não conseguissem entender, naquele momento Jesus estava dizendo: vamos voltar outra vez para a Judéia. E eles não conseguiam compreender, mas Jesus tinha um plano maior. Quantas dificuldades nós temos de compreender os caminhos do Senhor. Quantas dificuldades nós temos, quantas vezes nós sofremos porque nós insistimos em não entendermos aquilo que Deus tem dito a cada um de nós no nosso dia a dia. Será porque Deus está nos enviando a lugares onde nós não gostaríamos de ir? Talvez Deus esteja te chamando para trilhar por lugares que você não gostaria de passar. Talvez Deus esteja te chamando para você fazer coisas que você não gostaria de fazer. Talvez Deus esteja te convocando para você cumprir
com aquilo que Ele está dizendo para você e você não gostaria de fazer. Talvez Deus queira que você volte até a sua família, talvez Deus queira que você volte até seu vizinho, talvez Deus queira que você volte até a sua igreja. Deus queira que você faça caminhos que você, no seu juízo, no seu coração, você não gostaria de fazer. Muitas vezes, queridos, o caminho que Deus tem trilhado, que Deus tem traçado para nós, é o caminho da renúncia. Muitas vezes o caminho que Deus tem trilhado para nós é o caminho do choro. Muitas vezes o caminho que Deus tem trilhado para nós é o caminho do derramamento, mas o final deste caminho é vida. Mas quando Deus trilhar, quando Deus marcar, quando Deus demarcar, quando Deus mostrar este caminho, nós precisamos entender que nós precisamos trilhar este caminho. Jesus queria mostrar aos seus discípulos, mas eles não conseguiam compreender. Eles deveriam apenas obedecer. Enquanto Deus falar contigo, obedeça. Obedeça. Não questione como às vezes nós fazemos, mas às vezes nós questionamos porque nós queremos simplesmente fazer a nossa vontade. Mas Deus ainda nos surpreende, queridos, quando nós vemos nos versos 20 e no verso 32, está lá assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E no verso 32 nós vemos: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Deus nos surpreende quando não entendemos a sua voz. Jesus demorou a chegar, nos diz a Bíblia, e Jesus demorou a chegar por 4 dias, muito tempo. Era o tempo que ele precisava para que as pessoas tivessem certeza de que Lázaro havia morrido. Jesus demora a chegar, mas quando Jesus chega até ali, aquelas mulheres começam então a questionar, elas não conseguiam entender aquilo que Jesus queria fazer. Nem tudo aquilo que passa na sua vida, eu quero te dizer nessa noite, significa derrota. Nem tudo. Às vezes Deus vai te fazer voltar alguns passos para te reensinar um caminho melhor. Não significa derrota. Significa a pedagogia de Deus. E na pedagogia de Deus Ele trabalha diferente. Ele trabalha totalmente diferente. Ou às vezes, quantas vezes é necessário que aquilo que nós amamos, a gente perca aquilo que nós amamos. Às vezes aquilo que nós amamos, aquilo morra. Aquilo que nós idolatramos, às vezes nós temos que tirar, banir aquilo. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o processo de Deus é um processo diferente. O processo de Deus é um processo totalmente diferente. A pedagogia de Deus é uma pedagogia diferente. E como dizia aquele cantor popular, Zé Geraldo, a vida é uma escola. O viver é o livro, o tempo professor, onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. Nós estamos em constante formação. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos fazer andar, trilhar por locais diferentes, mas na verdade nós precisamos entender aquilo que Ele deseja nos ensinar. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não é só isso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós precisamos crer, esperar no Senhor, mas colocar a nossa vida diante do Senhor, por mais que esteja doendo. E tem coisas, queridos, tem dores que ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender. Eu me lembro de uma canção também, de um outro jovem, né? Mas esse jovem é dos nossos arraiais, chamado Sérgio Pimenta, falecido precocemente aos 32 anos, com câncer no fêmur. Ele escreveu uma canção que dizia: só quem sofreu pode avaliar, quem sofreu pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo que é padecer no corpo e na alma. Só Jesus pode nos entender. Tem dores que nós passamos que ninguém consegue compreender. Por isso, às vezes, nós chegamos e falamos para as pessoas: eu entendo que você está vivendo, eu estou sentindo que você não está. Não está. Porque tem dor que dói lá no fundo. E só quem passa por isso sabe o que é. Tem dor que você tem vontade de tirar o seu coração,
colocar diante de algum lugar, na frente, e quando ela parar, você tem vontade de recolocar, porque são coisas que somente você e Deus sabe o que você está passando. Mas Deus nos surpreende, porque Deus quer que a gente entenda a sua voz, mesmo em meio ao sofrimento profundo. Mas não é só isso. Deus nos surpreende ainda, queridos, e a gente pode ler lá em João 11:35, Jesus chorou. Deus nos surpreende com o seu envolvimento na nossa causa, na nossa luta, na nossa dor. Existem momentos em que as palavras são desnecessárias. Os sentimentos falam de forma mais profunda. Existem momentos na vida da gente que nós não precisamos falar nada. Amados, eu tenho chorado muito mais pelas nossas dores, pelas nossas lutas, do que nós mesmos. Deus tem chorado muito mais pelas aquelas coisas que nós estamos vivendo. Deus tem ficado muito mais tempo, vamos falar assim de forma figurada, acordado do que nós ficamos durante a noite, porque Ele tem velado por nós, Ele tem cuidado de nós. Deus tem chorado dia após dia, noite após noite. Jesus tem chorado, porque Ele chora pelos nossos sofrimentos. Ele chora, Ele derrama, Ele ampara as nossas lágrimas. E existem lágrimas, queridos, que elas caem não somente dos olhos, mas elas caem do coração. E existem lágrimas que, quando elas caem, elas vão até a divisão da nossa alma, porque são coisas profundas que também somente nós entendemos. Aquelas irmãs viviam este momento. Elas viviam um momento que somente elas conseguiam compreender. Afinal de contas, elas haviam perdido um irmão, o irmão mais velho, o irmão que cuidava delas. E é muito duro quando você perde alguém. Eu dizia, não é? Quando você perde alguém, não é tão complicado quando você está com as pessoas, quando você está no velório, quando você está rodeado de gente. Mas quando você perde alguém, que você volta para casa, e você chega em casa e você não encontra aquela pessoa, dá uma sensação de vazio, uma coisa profunda, uma coisa terrível, tão terrível, que eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Miss Matias, hoje eu estou. Ela tinha uma poesia que dizia: dá-me uma rosa enquanto estou viva. Marisa lembra? Marisa já recitou essa poesia aqui na igreja. Marisa já recitou essa poesia na igreja. Dá-me uma rosa enquanto estou viva. Querido, não perca o seu tempo. Talvez você esteja perdendo o seu tempo com seus entes queridos, no sentido de ficar brigando com eles. Volta para casa. Abrace os seus queridos. Beije os seus queridos. Toque nos seus queridos. Faça aquilo que você não poderá fazer um dia quando eles fecharem os olhos. Diga que você os ama. Não deixe de fazer isso. Diga, toque, senta, deita junto, desliga a televisão, senta todo mundo no quarto, fica batendo papo. Faça isso, porque haverá um tempo em que você gostaria muito de fazer isso e você não vai poder fazer, porque eles não mais existirão. Por isso, Deus nos surpreende, mas nós não podemos perder as oportunidades que a vida nos oferece. Por isso, dê rosas enquanto as pessoas estão vivas. Diga que ama enquanto elas podem ouvir isso. Declare isso. Faça isso no seu dia a dia, porque haverá um tempo em que você só vai reencontrar com essa pessoa lá no céu. Por isso é importante que você faça isso hoje, no seu dia a dia. No seu dia a dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Mesmo que essas coisas estejam sofrendo, mesmo que você esteja sofrendo coisas na sua vida, a Bíblia diz, lá no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração, se coloque diante de Deus. Saiba que Ele tem cuidado de vós, por maior que seja a vossa dor. E finalmente, queridos, Deus nos surpreende. A gente encontra no verso 41 e 43, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Deus nos surpreende, pois após o sofrimento Ele tira o peso do coração e Ele nos liberta. Ele nos liberta.
Após muitas noites mal dormidas, Deus vem nos oferecer o bálsamo. Jesus nos chama a um plano de fé diferente. Ora, a fé, não é? Na verdade, é o fundamento de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deus nos oferece segurança, né, de uma forma maior. Deus nos oferece segurança diante de um mar bravio. Ele quer que dependamos totalmente da sua onisciência, mais do que propriamente do seu poder. Isso é consequência. Quando buscamos e entendemos a vontade de Deus, nós estamos preparados para andar pela fé. Você quer andar pela fé? Entenda a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Lázaro reviveu, morreu. Depois, porém, Marta e Maria e Lázaro estavam preparados para os fatos da vida, para uma vida diferente, para uma vida melhor. Quero concluir dizendo, não podemos deixar que a nossa vida seja comparada àqueles personagens bíblicos que fracassaram, como Sansão, Salomão e Judas, que desfizeram de suas vidas, deixando no ar um gosto de tristeza e remorso. Puxa, o que teria sido, o que teria acontecido se os fatos fossem diferentes? Grandes relacionamentos tomam forma quando são levados ao limite e resistem. Quando a dor for profunda, diga, está doendo, mas resista com fé e você vai entender o mistério do relacionamento com Deus. Lembra-se de Abraão? Abraão, Deus disse para ele, toma o seu filho, vá até o Monte Moriá para oferecer seu único filho, filho da velhice. Lembra-se de Jó? Jó coçava os seus furúnculos debaixo de um sol escaldante, com cinzas para amenizar a sua dor. Lembram-se de Davi? Davi foi escolhido rei, fugiu de Saul, se escondeu, mesmo tendo sido escolhido por Deus após a morte de Samuel, para ser o próximo rei de Israel. Lembram-se de Elias? Elias vagou pelo deserto após ter exterminado os profetas de Baal e por temer a Jezabel. Todos eles. Lembra-se de Moisés, implorando por uma nova descrição do cargo, que lhe estava muito pesado? Lembram-se disso? Pois é, todos esses heróis enfrentaram momentos difíceis na sua vida. Enfrentaram crises quando se sentiram dolorosamente tentados a julgarem Deus displicente, fraco ou até mesmo maléfico aos nossos olhos. Muitas vezes, confusos, perdidos em meio às suas questões da vida, eles se viram diante de um momento decisivo. E a opção deles foi confiar em Deus. E por essa razão, nós lembramos desses homens hoje como heróis da fé, porque foram homens que optaram em confiar no Senhor, a confiar em Deus. Por isso, eles estão escritos como os heróis da fé. Portanto, não desista, porque Deus tem surpresas para a sua vida. Por maior e por mais intensa que seja a sua dor, não desista, resista, porque eu tenho certeza de que você também será escrito no livro da fé, no livro de Deus, como herói da fé, que ele resistiu até o fim e por isso mesmo venceu e poderá então entrar para o gozo eterno do Pai. Não pare, não desista, prossiga. E o meu desejo sincero nessa noite é que você possa ser abençoado pelo Senhor e que dia a dia Deus possa se manifestar na sua vida de forma poderosa, de forma maravilhosa. E a exemplo daquilo que ele fez com Lázaro, ele possa também te desamarrar da desconfiança, te desamarrar da falta de fé, te desamarrar daquelas questões que te prendem à vida, te desamarrar daquilo que te atrapalha a andar diariamente com Deus, te desamarrar daquilo que tem servido de empecilho, e que você também possa fazer como Lázaro fez, desatai-o, deixai-o ir, que você possa ir, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida, é o desejo de Deus para a minha vida, é o desejo de Deus para as nossas vidas. Sejam desatados nesta noite e vão pelo caminho da fé,
pelo caminho da esperança, em busca da vontade de Deus, porque as consequências, o mais, tudo o Senhor nos dará. Que Deus possa te abençoar, o meu desejo, minha oração nessa noite.